Tá ouvindo aqui a música da polícia. Música aqui que motiva bastante a gente estudar. Depois você escuta aí rap da Polícia Militar. É muito bom pra você que tá treinando aí o teste de aptidão física e eu uso muito aí quando eu vou fazer meu treinamento. Então vamos ver aqui a parte da agregação, galera. É, em si, né? O que é agregação? Para que serve a agregação? Por algum motivo militar, ele se afastou do serviço ativo, porque foi tratado a saúde, porque o cara estava um ano, né? Mais de um ano julgado incapaz temporariamente, ou porque o cara estava de mais de 6 meses de L-tip, ou ultrapassou 6 meses contínuos para tratar de pessoa, de saúde de pessoa da família. Então ele está afastado de alguma maneira e não está no serviço policial militar, tá bom? Agora eu te pergunto, o agregado ele deixa de ser policial ativo? Não, galera. A agregação é a situação na qual o militar ativo ele deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica, beleza? Ele deixa de ocupar a sua vaga e nela permanece sem número. Mas, Thiago, por que existe a agregação? Muita gente pergunta, a agregação ela existe para quê? Por quê? Porque você está afastado e você vai ser tirado da sua vaga para poder gerar vaga para outras pessoas que estão no serviço ativo, beleza? Se tu tá afastado, tu tá doente, não tem para que tu tá ocupando vaga, então tu vai ficar o quê? Agregado. E a agregação, qual é a situação? É a situação que mesmo tu sendo ativo, tu deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica e nela permanece sem número, tá bom? Vamos ver a agregação na letra da lei. A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Vamos lá, o policial militar deve ser agregado quando é que foi revogado o item A, tá bom? Aguardar a transferência ex officio para a reserva remunerada por ter sido enquadrada em qualquer requisito que a motivo. Então tu está aguardando ali, está no teu processo de reforma, né, ex officio, ou seja, a força da lei. Você preencheu algum requisito para ser transferido ex officio para a reserva remunerada e está aguardando só os processos para ser transferido. Então você vai ficar agregado, tá bom? Foi afastado temporariamente por motivo de ter sido julgado incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento. Então, tu estava sendo tratado há mais de um ano contínuo. Cuidado, não é até um ano contínuo, é após. Tem que ultrapassar esse ano. Então, faz o bizu. É bom você fazer um quadrozinho. Era para mim ter trago até isso aqui esquematizado, mas eu vou fazer para vocês. Isso aqui dá para você esquematizar e aprender bem direitinho. Lembrou de tratamento de saúde, né? Você foi julgado incapaz temporariamente porque passou um ano contínuo de tratamento, vai ficar agregado. Ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma. Então aqui já foi julgado incapaz, certo? E já se abriu um processo de reforma contra você, já está em tramite, né? Já está tramitando um processo de reforma para você e para a inatividade. Então, enquanto tramita esse processo de reforma, tu vai ficar agregado até que se transite em julgado, beleza? Esse é o processo de reforma. Haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria. Então, você passou aí, ultrapassou, né? Nem passou, você passou mais de um ano contínuo. Note, galera, que aqui tem que ser contínuo, tá bom? Ou seja, tem que ser um ano direto. Por que eu falo isso? Né? Porque tem questões que gosto de botar um ano contínuo ou não. Tem que ter cuidado. Licença para tratamento de saúde própria é um ano, tá bom? Esses dois aqui tem um bizu legal, ó. Por quê? Tanto a L-tip como a licença para tratar de saúde de pessoa da família, certo? Ia de no máximo 2 anos, tá bom? E para ser agregado também é o mesmo prazo, ó. Houver ultrapassado 6 meses contínuo em L-tip e haver ultrapassado 6 meses contínuo em licença para tratamento de saúde de pessoa. Então, L-tip e licença para tratar de saúde de pessoa da família vai ser o mesmo prazo para ser agregado. Ultrapassou 6 meses contínuos de L-tip ou licença para tratamento de saúde de pessoa da família,
agregado. Então você lembra, não, LTIP e licença para tratamento de saúde de pessoa da família é o mesmo prazo. Quando for para minha própria saúde, aí o prazo já é maior, aí tem que ultrapassar um ano contínuo de licença para tratar de saúde própria, tá bom? Mesma coisa, galera, quando tu for julgado incapaz temporariamente, está em tratamento, também vai ser após um ano contínuo. Então eu vou lembrar, ó, eu ultrapassei um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria, minha, ou então passei um ano me tratando, certo? Não voltei ainda. Então, eu vou ficar agregado, um ano. Agora eu ultrapassei 6 meses contínuos de LTIP ou 6 meses contínuos de tratamento de saúde de pessoa da minha família, agregado. Eu vou justamente pegar esse bizu que eu não vou errar, tá bom? Ter sido considerado oficialmente extraviado. Cuidado, galera. O pessoal gosta de colocar assim, ter sido considerado oficialmente desaparecido. Não. Desaparecido ele não agrega ainda, ele só agrega depois de extraviado. Extraviado é mais de 30 dias na condição de desaparecido, ele é considerado extraviado. Aí você lembra, foi considerado oficialmente extraviado. O que acontece com o indivíduo? Agregado. 6 meses após a agregação, desligado do serviço ativo. Beleza? Tem que lembrar disso aí. Se ele reaparecer, ele vai ser reincluído na corporação e novamente vai ser agregado até que se investigue os motivos desse desaparecimento ou extravio do militar, tá bom? Haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou prazo sem estabilidade assegurada. Por quê? A praça sem estabilidade assegurada foi considerado desertor, excluída, tá bom? Então, galera, que prazo é esse? Né? O prazo de 8 dias. Tem 8 dias, né? Passou mais de 24 horas, ele é ausente, né? Aí vai ter o período de graça. Que período de graça é esse? É o período que ele é considerado ausente até o 8º dia, que é o período de graça que vão atrás dele, vão na casa dele, vão na faculdade, vão na família, nos familiares dele para saber onde é que está. Se nessa investigação for visto que ele está se escondendo, que ele está sumido por vontade própria, certo? Não aconteceu nenhum sinistro aéreo, nenhuma viagem, é porque ele quer mesmo. Então, passou mais de 8 dias, não conseguiu achar, vai caracterizar o que? Crime de deserção. Aí ele já é criminoso. Se for oficial a prazo com estabilidade assegurada, o que acontece? Agrega, até que ele apareça, tá bom? Para se ver e processar. Como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido captado ou reincluído a fim de se ver processar. Acabei de falar, o cara foi considerado desertor, só que ele se apresentou voluntariamente ou ele foi capturado. Um exemplo, teve casos que um policial daqui de Ceará, ele foi considerado desertor, passou mais de 8 dias sumido por vontade própria, o cara fugiu, foi lá para São Paulo. Lá em São Paulo ele foi pego numa blitz. O que aconteceu? Pegaram a identidade dele, quando puxou lá, viu que ele era desertor, entregaram ele para cá, para a polícia militar. E o que aconteceu? Ele foi processado, né? E depois ele foi demitido, beleza? Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Se ver, processar após fiar exclusivamente à disposição da justiça comum. Aqui, galera, é quando ele for processado, certo? Pela justiça comum, ele também vai ficar agregado, tá bom? A justiça comum é claro, galera, ele vai ser processado pela justiça comum quando ele cometer um crime comum. Quando ele cometer um crime militar, aí vai ser a justiça militar, certo? Se for um crime doloso contra a vida, né, crime doloso contra a vida vai ser o júri, né, o tribunal do júri, que é a própria justiça comum, beleza? Isso é para lembrar porque é o que a gente precisa saber. Haver ultrapassado 6 meses contínuos sujeito a processo no foro militar. Então o cara já está há mais de 6 meses, certo? À disposição de um processo lá no foro militar, está sendo processado. Ultrapassou 6 meses contínuos sujeitos a esse processo no foro militar, vai ficar agregado, beleza? Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses em sentença passada em julgado.
enquanto durar a execução ou até ser declarado indigno a pertencer à polícia militar ou com ela incompatível. O cara pegou, por qualquer motivo, uma pena restritiva, certo? De liberdade maior que 6 meses, sei lá, pegou 1 ano, né? Uma pena restritiva. Note que a sentença tem que ser transitada em julgado, né? Aquela sentença transitada em julgado é que não é mais passível de interposição de recurso, já passou, já transitou em julgado. Então, enquanto durar, né, a execução, ele fica aí agregado, tá bom? Pegou 1 ano, vai passar 1 ano agregado. A não ser que ele responda a um processo, né, e seja retirado da corporação, seja considerado incompatível, dependendo se é oficial ou praça, beleza? Ter passado à disposição da Secretaria do Governo ou de outros órgãos do Estado do Piauí, da União e demais estados ou dos territórios e municípios para exercer função de natureza civil. Então o cara está à disposição de uma Secretaria de Saúde, certo? Do Estado do Piauí. Então, como ele está numa função de natureza civil nessa secretaria, certo? Ele vai ficar agregado, porque não está na função militar, tá bom? Até o tempo que ele fica lá. Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário não eletivo, inclusive da administração direta, foi o que a gente acabou de falar. O policial militar, ele pode ser nomeado, vamos supor, o governador do estado nomeia, certo? Você, né, dando exemplo, você como soldado, para trabalhar em determinado local ali do estado, né, em determinada secretaria. Tu foi nomeado para aquele cargo público civil, só que ele não é permanente, tá bom? Permanente você tem que passar em outro concurso, ele é temporário e não é eletivo, ou seja, você não vai ser político, você sabe o que acontece quando o militar toma posse em cargo eletivo, tá bom? Ele vai para a reserva, né, remunerada, dependendo do tempo de serviço. Com proventos, né, de acordo com o tempo de serviço que ele trabalhou. Então, quando ele for nomeado nesse cargo público civil temporário, beleza? Inclusive da administração indireta, ele fica agregado, tá bom? Aí ele pode passar no máximo 2 anos nesse cargo público civil temporário. Passou 2, se ele ultrapassar os 2 anos, ele vai para a reserva, beleza, galera? Ter se candidatado a cargo eletivo desde que conte com 5 anos ou mais de efetivo serviço. Só, galera, que aqui, né, de acordo com a Constituição de 88, é 10 anos, né? Ou seja, se ele tiver 10 anos ou mais, ele vai seguir aquela regrinha, né? Ficar agregado como se tivesse de eletipe, certo? Foi diplomado no cargo, vai para a reserva remunerada de acordo com o tempo de serviço. Se tiver menos de 10 anos, ele é excluído da corporação, a exclusão ex officio, beleza? Então, se ele perguntar de acordo com a Constituição, você considera os 10 anos. Se ele perguntar de acordo com o Estatuto, você coloca o que tem aqui para evitar que você perca essa questão. Mesmo que você esteja certo, você pode acabar perdendo no recurso. Então você só vai ver se é de acordo com a Constituição ou de acordo com o Estatuto, tá bom? Ter sido condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função previsto no Código Penal Militar. Então, no Código Penal Militar tem um tal de suspensão do posto ou da graduação, tá bom? Então, um exemplo, você foi condenado a 6 meses de suspensão do posto ou graduação, você não vai trabalhar durante esse tempo. Então, é claro que tu vai ficar agregado, beleza? Então, vamos passando aqui as informações importantes, tá bom? O policial militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com os policiais militares e autoridades civis, salvo quando titular do cargo que lhe dê precedência funcional sobre os outros policiais militares mais graduados ou mais antigos. Galera, o militar estadual não é porque ele fica agregado que ele não tem mais que seguir as suas obrigações disciplinares, tá bom? Mesmo ele agregado, ele fica sujeito às obrigações disciplinares, ou seja, ele fica sujeito às prescrições previstas nesse regulamento disciplinar. Ele não fica isento só porque está na condição de agregado. Esse artigo não será aplicado aos policiais militares nomeados para o gabinete militar do governo do estado. Então, galera, quando o militar ele for nomeado para o gabinete militar, certo?
do governador, ele não vai ficar agregado, mesmo que ele esteja em outra função, tá bom? Então esse artigo não se aplica ao militar nomeado para o gabinete militar do governador do estado. O policial militar agregado ficará adido para efeito de alterações e remuneração à organização policial militar que lhe for designado. Adido é a mesma coisa que emprestado, ele está em uma organização que ele não pertence, beleza? Isso é o adido. Continuando a figurar no respectivo registro sem número no lugar que até então ocupava, com a abreviatura AG e anotações esclarecedoras de sua situação. Então, o militar, quando ele fica agregado, tem que ter a abreviaturazinha AG, ou seja, tem lá Sargento Souza. Se ele tiver agregado, tem que ter Sargento Souza AG, tá bom? Para saber que ele está agregado. Por fim, a agregação é ato do governador do estado do Piauí. Então, lembrou de agregação? Agregação é ato do governador do estado. Cuidado que aqui ele pode botar comandante geral, mas é ato do governador do estado do Piauí. Vamos ver a reversão. A reversão, galera, o que é a reversão? O nome já diz, né? Vai ser uma ação reversa, vai ser ao contrário. Quando é que ocorre a reversão, galera? A reversão é quando o cara estava agregado e ele voltou ao seu quadro e ocupou a sua vaga, tá bom? A vaga que ia aparecer, beleza? A primeira vaga ele entra, porque ele tinha perdido a dele, ele volta a ocupar o lugar que lhe competia na escala numérica, tá bom? A primeira vaga que ocorrer. Então o cara estava agregado, voltou, revertido, tá bom? Lembra, olha, tu vai botar na tua cabeça. Eu estava agregado, certo? Estava de L-tipo, mais de 6 meses, ultrapassei 6 meses contínuos, resolvi voltar. Revertido, tá bom? Houve o que? Reversão. Reversão é ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo quadro, então logo sucesso motivo que determinou sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica na primeira vaga que ocorrer. Como ele estava sem vaga, tá bom? Quando ele voltar, ele vai ocupar a primeira vaga que tiver lá para ele, tá bom? A qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do policial militar agregado, exceto nos casos previstos 1, 2, 3. Então você vai ler esses incisos aqui, tá bom? Que ele vai dizer o quanto que o militar não pode voltar a qualquer tempo. Aí você anota aí bem direitinho. A reversão, galera, também é ato do governador do estado, tanto reversão como agregação. Aí é que tá, galera, o militar revertido, ele pode ficar na condição de excedente. O que é excedente? Excedente é quando você um exemplo, você estava agregado, né, e você voltou, só que quando você voltou, o efetivo já estava completo. Como assim? É quando você ultrapassa o número de vagas fixado em lei. Ou seja, tu é capitão, estava agregado, só que tu voltou. Só que quando tu voltou, a lei previa, certo, que tivesse somente 10 capitães, beleza? Só que já tinha os 10 ocupando vaga e tu era o 11º. Então o que aconteceu? Tu ficou na posição 11º, né? E a lei só previa 10 capitães. Então tu excedeu o número previsto, que era 10. Tu é o 11º. Então tu vai ficar na condição de excedente, porque tu ultrapassou as vagas que estavam previstas em lei. Tá bom? Então é muito bom você lembrar isso. Tinha um caso também que o cara era considerado excedente quando o cara era promovido por bravura. Não existe mais a promoção por bravura, mas não tem problema nenhum você entender, tá bom? Como era, eu vou lhe explicar. O cara cometeu um serviço, né, além do que lhe era designado, ou seja, o cara ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever. Foi promovido por bravura. Quando o cara era promovido por bravura, não importa o tempo de serviço que ele tinha, interstício, não importava nada. Ele era promovido na frente de todo mundo, só que a maioria das vezes o cara era capitão, foi promovido por bravura para major, só que não tinha vaga de jeito nenhum. Então, como ele ia de uma vez para major, ele ficava sempre na condição de excedente, tá bom? Excedente é a situação que automaticamente passa o policial militar aqui. Tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reveste ao respectivo quadro, estando com seu efetivo completo. Então o cara estava lá agregado,
tá bom? E foi revertido, só que quando ele voltou, o número de vaga estava completo, não tem vaga para ele, ele vai ficar o quê? Excedente, vai ficar na condição de excedente, beleza? Aguarda a colocação a que faz juiz na sua escala hierárquica após ter sido transferido de quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo. É promovido por bravura que você desconsidera. Porque bravura não existe mais, então não é para ser cobrado isso aqui, tá bom? Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo quadro, estando esse com seu efetivo completo. O cara foi reformado, só que entrou com um exemplo, ele entrou com um recurso, uma revisão, foi visto que foi feito de maneira incorreta, né, que ele é apto para o serviço, então cessou o motivo da sua reforma por incapacidade definitiva e retornou ao quadro. O que acontece? Se não tiver mais vaga, ele vai ficar, né, excedente. Dando uma resumida, galera, o excedente é só quando por algum motivo ele estava agregado, voltou e estava sem vaga, ficou o que? Excedente, tá bom? Porque ele ultrapassou o número de vagas que estavam previstos, tá bom? Essa parte é muito interessante, galera. O ausente e o desertor. Isso aqui é muito importante para vocês. Isso aqui cai muito em prova. Então, galera, o que é o ausente, né? O ausente é aquele militar que ele passou mais de 24 horas sem comparecer à sua organização policial militar. Ou seja, o cara tinha que comparecer ao serviço na segunda-feira e não compareceu, certo? Passou segunda, né, o dia todo, terça-feira, o cara não apareceu. Então, como passou-se ali, né, quando completar o tempo de 24 horas, ou seja, quando ultrapassar 24 horas consecutivas, e ele deixou de comparecer à organização e não comunicou qualquer motivo, ele é considerado ausente. Ou um outro exemplo, até ele compareceu ao serviço, só que ao comparecer, ele saiu da organização, do posto onde ele deve permanecer, sem dar qualquer tipo de satisfação e passou mais de 24 horas consecutivas e ele não deu nenhuma palavra, não ligou, não comunicou, estava nem aí, né? Então ele vai ser considerado o quê? Ausente. A partir do momento que ele é considerado ausente, galera, ele só é considerado transgressor disciplinar. Ele cometeu uma transgressão, beleza? Só que o que acontece? Se ele passar mais de 8 dias sumido, ele tem que tomar cuidado, porque ele já vai ser desertor. O desertor é criminoso, é um crime previsto no Código Penal Militar, tá bom? E isso pode acarretar sua incompatibilidade com a corporação. Decorrido o prazo mencionado dos artigos, serão observadas as formalidades previstas em legislação específica. O policial militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar, ou seja, o desertor é aquele que passa mais de 8 dias sem comparecer. Só que lembre, o desertor ele é muito parecido com o desaparecido. Qual é a diferença? O desertor ele passa mais de 8 dias sumidos por vontade própria. Ele quer, ele está fugindo, ele é criminoso. Já o desaparecido começa também com a ausência. Passou mais de 24 horas ausente. Passou mais de 8 dias, vai depender, galera. Passou mais de 8 dias, vai depender se ele sumiu por vontade própria ou se ele sumiu por motivo de força maior. Ou seja, sem que ele queira. Ou seja, o cara passou mais de 8 dias sumido, só que ele estava em uma viagem, né? Vamos supor, ele estava em uma viagem e houve um sinistro aéreo, né? O avião dele caiu, tá mais de 8 dias, ele é considerado o quê? Desaparecido. Por quê? Porque ali não foi por vontade própria, tá bom? Ali foi um desaparecimento. Já o desertor, como eu já expliquei, a vontade é dele, ele é criminoso, tá bom? É considerado desaparecido policial militar ativo que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem em operações policiais militares, em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Então, a palavra-chave do desaparecimento é o paradeiro ignorado, tá bom? Tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias, ele é desaparecido. O desertor, galera, quando ele é considerado desertor, ele fica desertor para sempre, tá bom? Até ser capturado e ser processado. O desaparecido não, ele fica desaparecido quando ele for considerado, quando ele sumir por mais de 8 dias. Teve o paradeiro ignorado por mais de 8 dias, desaparecido. Muito cuidado.
A situação de desaparecimento, pessoal, só vai ser considerado quando não houver indício de deserção. Se houver qualquer indício de deserção, aí tu se lasca todinho, beleza? Só, galera, que o desaparecido ele vai poder entrar em outra situação. Que situação é essa? Quando tu ultrapassar mais de 30 dias na condição de desaparecido, tu vai ser considerado extraviado. Então, policial militar, que na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será considerado oficialmente extraviado. E o que acontece com esse rapazinho extraviado? O que acontece quando ele for considerado oficialmente extraviado? A gente acabou de ver isso. Ele é considerado o quê? Agregado, ou seja, ele continua, né, ainda na corporação, né, só vai sair depois que ultrapassar os 6 meses, certo? Então, ele fica lá, né, na condição de agregado, não ocupa vaga na escala hierárquica e não contém número, tá bom? Não ocupa vaga na escala hierárquica, beleza? Lá na frente a gente vai ver que 6 meses após a agregação por motivo de extravio, né, ele vai ser desligado do serviço ativo, beleza? Então a gente vai entrar justamente agora no desligamento ou exclusão do serviço ativo. Então, galera, o desligamento ou exclusão, ele é feito em consequência de, vamos lá, ver de um por um, a transferência para a reserva remunerada. Essa transferência, galera, ela pode ocorrer de duas maneiras. Tanto você pode pedir a transferência para a reserva remunerada, né, que é quando você completa 30 anos de serviço, você pode pedir. Só que essa transferência para a reserva remunerada, ela também pode ocorrer ex officio, ou seja, a força da lei. Como assim? A reserva remunerada, galera, ela tem casos que você pode ir, né, mesmo que você não queira. Ou seja, é a questão da idade. Ó. O oficial prazo que atingir a idade limite de 60 anos, ele é transferido ex officio para a reserva remunerada. Ou seja, completou 60 anos, vai nem que não queira, tá bom? Você não tem escolha. A gente tem a reforma, né, a reforma ex officio, ou seja, sempre a força da lei. A demissão também, por quê? Porque você não vai... A demissão você também tem um caso dela a pedido, né? A demissão. A perda do posto e da patente, licenciamento, exclusão da bem da disciplina, deserção, falecimento e extravio. Então, o desligamento do serviço ativo só ocorrerá após expedição de ato da autoridade competente. Então, a autoridade competente tem que expedir uma documentação para que ocorra o desligamento ou exclusão, tá bom? A transferência para a reserva ou reforma não isenta o policial militar da indenização dos prejuízos causados à fazenda ou ao Estado ou a terceiro, nem o pagamento de pensões decorrentes de sentença judicial. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que é importante para a gente, tá bom? Vamos logo começar aqui a transferência para a reserva remunerada, porque na prova é muito difícil cobrar esses artigos quebrados aqui, tá bom? O desligamento da organização policial militar em que serve deverá ser feito após publicação no Diário Oficial do Estado do ato correspondente, não poderá exceder 45 dias da data da primeira publicação oficial. Então o cara foi desligado, tá bom? Da organização em que serve. Então tem que ser feita a publicação no Diário Oficial ou no boletim da corporação. E tem um prazo, tá bom? Tem que ser feito no prazo de 45 dias, tá bom? Transferência para a reserva remunerada, que é muito simples. O cara estava ativo, ele vai para RR, né? Para a reserva remunerada. Ele vai se tornar inativo. A transferência para a reserva remunerada, segundo a lei, ela vai ocorrer ou a pedido ou ex officio, beleza? Por quê? Porque essa transferência para a reserva remunerada em condições especiais, ela não tem mais, tá bom? A passagem do policial militar para a inatividade mediante transferência efetuar a pedido ou ex officio. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida mediante requerimento para o militar que conte no mínimo 30 anos de serviço. Então, para ele pedir, só tem dois requisitos, tá bom? Ou ele, dois requisitos, requerimento e que conte com no mínimo 30 anos de serviço. Como assim requerimento? Ele pede. Só que tem uma restrição. O cara acabou de concluir o curso, o Estado pagou o curso para o cara e o cara, um mês depois, já pediu a sua transferência para a reserva remunerada. Ele vai poder pedir, depende da duração do curso, tá bom? Depende do tanto que durou o curso. Por quê? O cara acabou de terminar um curso, o Estado pagou um curso para o cara, certo? Esse curso durou
um ano, né? Dando um exemplo, durou um ano. E ele foi lá e pediu a reserva remunerada. Ele vai poder pedir, certo? Até vai, desde que ele pague indenização. Tá bom? Ele vai pagar a indenização por quê? Porque o cara fez um curso por conta do Estado, certo? E o Estado pagou e não vai ter prejuízo. E o Estado não pode ter esse prejuízo. Então, se foi maior que 6 meses esse curso, certo? Ele tem que trabalhar no mínimo 3 anos, certo? Depois de 3 anos, ele pode pedir sem pagar indenização. Agora, se ele quiser pedir, ele pode, certo? Desde que ele pague a indenização. Vamos ler aqui, ó. No caso do policial militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses, maior que 6 meses, por conta do estado do Piauí, no exterior, sem haver decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva minerada só vai ser concedida mediante indenização, tá bom? De todas as despesas correspondentes à realização do diante de indenização de todas as despesas correspondentes à realização do respectivo curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimentos. Que com certeza, galera, um curso desse deve ser uma quantia enorme, né? Geralmente o policial militar não tem condição de pagar. Tem casos, galera, que a transferência para a reserva a pedido, ela não pode ser concedida. A gente tem 2 casos, tá bom? Quando o militar estiver respondendo a um inquérito ou processo em qualquer jurisdição, ele não vai ser concedido. E se ele estiver cumprindo pena de qualquer natureza. Então é o básico. Quando é que não vai ser concedido? Inquérito ou processo em qualquer jurisdição ou cumprindo pena de qualquer natureza. Ele morreu para ele não pode pedir, tá bom? Aqui a gente tem as revogações. E quando é que o militar vai ser transferido ex officio para a reserva remunerada? A gente tem vários casos, galera, vários casos. Primeiro, né, a transferência ex officio para a reserva é aquela transferência por força da lei, ou seja, ele vai nem que ele não queira, tá bom? Quando é que vai ocorrer? Primeira atualização aqui que a gente teve, o oficial ou praça que atingir a idade limite de 60 anos e 66 o capelão militar, então você já não precisa decorar todas aquelas idades. Essa já é uma atualização de 2016, tá bom? Tem ultrapassador via ultrapassar, aqui também a gente teve atualizações, você risca o item A e o item B, beleza? Vamos lá. Para os comandantes das corporações, o prazo máximo de permanência do último posto é de 6 anos. Isso aqui também foi revogado aqui, se eu não me engano. Então vamos lá. Se oficial considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo no momento em que vier ser objeto de apreciação para ingresso no quadro de acesso. Para o cara ser promovido, ele tem que estar nesse quadro de acesso, tá bom? Então, galera, quando o oficial ele foi considerado inabilitado para o acesso, ou seja, ele não pode mais ser promovido de maneira alguma, tá bom? Então, ele vai ser transferido ex officio para a reserva remunerada. Quando ele ultrapassar 2 anos contínuos ou não para licença para tratar de interesse particular, foi o que eu falei. Tanto a LTIP como o tratamento de pessoa de saúde da família tem um prazo máximo. É no máximo 2 anos. Só que a LTIP é 2 anos contínuos ou não, pode ser intercalado. Já a licença para tratamento de pessoa de saúde de pessoa da família tem que ser 2 anos contínuos, tá bom? Então você lembra, ultrapassou 6 meses de LTIP ou de licença para tratamento de saúde de pessoa da família agregado. E os dois têm o mesmo limite, certo? É 2 anos. Só que a LTIP pode ser contínuo ou não. Beleza? Então você vê que o LTIP é de no máximo 2 anos. Ultrapassou 2 anos, reserva remunerada ex officio. Licença para tratamento de saúde de pessoa da família ultrapassou 2 anos contínuos, reserva remunerada ex officio. Ultrapassar 2 anos de afastamentos contínuos ou não agregado em virtude de ter sido impostado em cargo possível temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. Já falei para vocês também isso aqui. Passou mais de 2 anos contínuos ou não em um cargo possível temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta, reserva remunerada. Beleza? Ex officio. Ser diplomado em cargo eletivo, desde que conte com 5 anos ou mais de efetivo serviço, reserva remunerada, beleza, galera? De acordo com o seu tempo de serviço, né? Proporcional, beleza? Após 3 indicações para
frequentar os cursos superiores de polícia, de aperfeiçoamento de oficiais, de aperfeiçoamento de sargento. A transferência para a reserva remunerada dá-se após a terceira indicação mediante parecer da comissão e de decisão do comandante-geral. Então, tu foi 3 vezes indicado para frequentar os cursos, né? Esses cursos, galera, é quando você vai ser promovido, você tem que fazer curso. Esse superior de polícia, se eu não me engano, é para promoção a coronel. O de aperfeiçoamento de oficiais é para promoção a major e de sargento, né? Aperfeiçoamento de sargento eu acho que é para quando ele for promovido a subtenente. Você foi 3 vezes, certo? 3 indicações e não foi, certo? Então tu vai ser transferido para a reserva remunerada ex officio, beleza? A transferência para a reserva remunerada processar-se-á à medida que o policial militar for enquadrado em um item deste artigo. A nomeação do policial militar para os cargos de que trata o item 6 somente poderá ser feita que é do cargo público civil temporário, tá bom? O cargo público civil temporário. Quem é que pode nomear esse policial militar a esse cargo? Pode ser uma autoridade federal competente, pode ser o governador do estado, tá bom? Ou mediante sua autorização, beleza? Ao policial militar, enquanto permanecer no cargo de que trata o item 6, ser-lhe assegurada a opção entre a remuneração do cargo e do posto à graduação. Então ele pode escolher se ele quer ganhar a remuneração daquele cargo civil temporário ou se ele quer ganhar a do posto à graduação que ele possui na ativa. E também, galera, ele só pode ser promovido por antiguidade, tá bom? Não é porque ele está no cargo público civil temporário que ele vai deixar de ser promovido, mas ele só pode ser promovido por antiguidade, nunca por merecimento. Se ele há contado o tempo de serviço para efeito de promoção por antiguidade ou transferência para inatividade. Então, aquele tempo que ele vai ficar lá vai contar como tempo de serviço para promoção somente por antiguidade e também para sua transferência para inatividade, beleza? O policial militar transferido ex officio para a reserva remunerada, por incidir nos itens 1 e 2 desse artigo, terá seus proventos calculados, tomando-se por base o soldo integral de seu posto ou graduação. Vamos ver aqui o item 1 e 2. Galera, é a idade, certo? E os demais casos, beleza? Então, o soldo integral, galera, é o seu salário inteiro, tá bom? Só que vai ser calculado, ou seja, vai depender do tempo de serviço que ele teve. Se ele completou os 30 anos, um exemplo, quando ele for reformado, quando ele for para a reserva remunerada pelas questões de idade, né? Ex officio, ele vai ter ali 60 anos. Com certeza ele vai receber a sua remuneração integral. Por quê? Porque ele já com certeza trabalhou os 30 anos ali de efetivo serviço e vai receber o seu salário integral, beleza? Por ter trabalhado os 30 anos. Beleza, galera? Já você tem um exemplo aqui da LTIP. Qual é o exemplo? No caso ele citou só o item 1 e 2, é porque aqui nesse caso ele vai receber integral. Mas vamos dar um exemplo. Nesse caso aqui da LTIP, certo? Vamos supor que ele ultrapassou os 2 anos em LTIP. Qual é o requisito mínimo para o militar tirar um LTIP? Ele tem que ter mais de 10 anos de efetivo serviço. Vamos supor que ele tinha seus 20 anos ali e ele acabou ultrapassando esses 2 anos contínuos ou não de LTIP. Foi para a reserva remunerada ex officio. Ele vai receber integral? Não vai, porque ele não trabalhou os 30 anos, beleza? Então ele vai receber conforme o que ele trabalhou, beleza? A transferência do policial militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa na vigência de estado de guerra, estado de sítio em caso de mobilização. Como assim? Foi declarado guerra contra o Brasil, né? Aí tem militar que está aguardando transferência para a reserva remunerada. Ele vai poder ir e não vai, certo? Por quê? Porque o Brasil está em um estado especial, né? O estado de guerra, estado de sítio é o caso de mobilização. O oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do governador para compor conselho de justificação, para ser encarregado de inquérito policial militar ou incumbido de outros procedimentos administrativos, na falta de oficial da ativa, em situação hierárquica compatível com
a do oficial envolvido. Então, galera, o oficial da reserva remunerada ele pode ser convocado para o serviço ativo para compor um conselho de justificação, quando vai julgar um oficial que foi considerado incompatível, tá bom? Então, essa convocação é ato do governador do estado. Esse oficial vai ser convocado para compor um conselho de justificação, para ser encarregado de um inquérito, tá bom? Isso ocorre, galera, porque, né, você tem lá um conselho de justificação, certo? E o oficial justificante, ele é um oficial do último posto, ele é um coronel. Só que o presidente desse conselho de justificação, ele tem que ser superior ao justificante, ou seja, também tem que ser um coronel mais antigo que ele. Só que vamos supor que na ativa eu não vou ter esse coronel mais antigo que o justificante, então eu posso chamar um oficial da reserva remunerada, um coronel, né, do último posto, para ser convocado para ser o presidente desse conselho de justificação, beleza? O oficial convocado nos termos desse artigo terá dos direitos e deveres da ativa em igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, aqui não concorrerá. Então, galera, o oficial convocado, ele tem todos os direitos e deveres da ativa. Ele só não concorre à promoção, mas esse tempo que ele ficar ativo vai contar como tempo de efetivo serviço, beleza? A convocação de que trata esse artigo dependerá de anuência do convocado, precedida de inspeção de saúde, não podendo ser superior a 12 meses. Então, galera, próxima aula a gente continua a questão do desligamento do serviço ativo através da reforma, beleza? Então, bons estudos, boa aula, até a próxima, galera, valeu!